De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Queridos e amados irmãos, quero vos saudar todos esta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e desejar agradecendo a tua presença aqui, a sua participação no nosso culto da Igreja ICL. Eu quero louvar a Deus em oração juntamente com você agora. Curva a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e eterno, Deus que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, nós te adoramos, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é bom. Oramos com perdão dos pecados, crendo e sabendo que a tua boa mão tem sido generosamente com cada um de nós. O Senhor tem nos guardado,
tem nos livrado do mal e tem dado, Senhor, o Pai, o escape na hora das dificuldades. Por isso, ó Deus, desde já nós também entregamos aos teus cuidados as famílias que estão passando, Senhor Pai, por esta provação desta grande epidemia. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar consolando e ajudando, confortando as famílias em nome de Jesus. Bendito e enaltecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso alvo nesta noite é glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda há de fazer. Deus tem nos ajudado até aqui, tem nos abençoado em trabalhar para que essa transmissão chegue até o teu lar. E você possa também reunir a tua família, para que nós juntos possamos engrandecer o bendito e glorioso nome de Jesus. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te guardando, que o Espírito Santo esteja orientando você a como se comportar como um cristão verdadeiro neste momento de grande tribulação e grande provação. Verdade é que as famílias, os amigos, os parentes que ainda não tiveram oportunidade de serem alcançados por esta graça maravilhosa, por esta grande salvação, nesta hora, estão recorrendo àqueles que já tiveram esta gloriosa oportunidade de reconhecer que é um pecador, reconhecer que sem Jesus não dá, reconhecer que Jesus é o Senhor, o Salvador, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este entendimento, esta graça de Deus dentro do coração do homem, faz toda a diferença numa hora como esta. Uma hora em que nós sabemos que o nosso dinheiro não está resolvendo o problema. Eu estou dizendo o problema específico do vírus, da contaminação do vírus. A nossa intelectualidade também não está resolvendo esse problema. Os nossos conhecimentos estão sendo insuficientes. E assim por diante. Eu louvo a Deus pela vida das autoridades que estão todos os dias trabalhando, procurando uma saída, nos orientando, os cientistas, os médicos, enfim, todo esse pessoal que está envolvido nessa situação, procurando um escape, procurando uma saída, um remédio, para que as famílias possam ter segurança e conforto. Mas, até aqui, há mais de 40 dias, nós estamos ainda respeitando este isolamento social, esse afastamento, porque só isso tem se mostrado ser uma medida eficaz para que nós não nos contaminemos com esta enfermidade. Então, procure ficar na sua casa, procure não sair para fora sem necessidade, procure não ir ao mercado sem necessidade. Só saia se for por uma grande necessidade. E aí, mesmo assim, não se esqueça de ser precavido em obedecer às medidas de segurança. Mas, o que ocorre? A vida continua. Além das pessoas que morrem por coronavírus, outras pessoas estão nascendo. Glorificado seja Deus por isso. Outros estão morrendo. E, de novo, glorificado seja Deus por isso. Como assim, pastor? Glorificado a Deus porque tem alguém que está morrendo. Meu filho e minha querida filha, meu irmão, minha querida irmã, estas coisas estão todas debaixo da soberania de Deus. Isso nós só vamos entender isso quando nós estivermos entendendo a soberania de Deus. Aí nós vamos entender que a vida tem um curso, que a cada um de nós foi dado um tempo de vida aqui na Baixa Terra. Foi dado uma oportunidade de gozar dias aqui neste planeta. E que estes dias nós devemos glorificarmos a Deus.
Então, como Deus está no controle e a sua soberania está sendo executada, nós, como bons servos, devemos glorificar-nos ao Senhor. Mas pessoas estão morrendo por outras enfermidades também. E elas precisam de consolo. Elas precisam de uma boa palavra. Outros estão desesperados porque perderam o emprego. Esses também precisam de um consolo, de uma boa palavra, de uma orientação, de um caminho a seguir. E é nesta hora que o cristão passa a ter um valor muito grande em toda a sociedade. Acredito que com você esteja acontecendo. Seus amigos estão te ligando, as amigas estão te ligando e fazendo perguntas. O que é que está acontecendo? O que a Bíblia diz sobre essas coisas? Você, como um cristão, o que você entende de tudo isso? O que você pode me dizer? E nestes cultos que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós encontramos respostas para as perguntas que estão nos fazendo. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa estar falando em teu coração, que você possa ter um ouvido sábio em ouvir os bons conselhos e guardá-los. Porque, com certeza, se ainda não te perguntaram a respeito destas coisas, irão fazer perguntas a você. E você terá fundamento na palavra de Deus para dar respostas positivas, respostas racionais, respostas as quais levam as pessoas a pensar quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu quero agradecer desde já pastor Douglas, que está trabalhando na técnica para que esta transmissão chegue até você. Peço a tua oração em favor dele. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma mensagem gloriosa na instrumentalidade do pastor Douglas. Poderia não ter acontecido. É a continuidade das mensagens, do tema de mensagens que ele vem falando e edificando a igreja do Senhor. Nós vamos ouvir mais um louvor nesta noite, a mensagem da cruz. Depois desse louvor, nós vamos já dar continuidade neste culto. E você glorifique a Deus e ore por nós. Não se esqueça de orar por nós, porque nós estamos aqui, porque você tem orado, você tem confiado em Deus, e isto é o motivo de nós continuarmos também a glorificar o Senhor. Pela vida morri.
Louvado seja Deus. Nós queremos agora orar ao Senhor e vamos ouvir esta gloriosa mensagem que Deus já preparou para nós na instrumentalidade do pastor Douglas Junkovic. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Vamos orar para que Deus esteja falando aos nossos corações em o nome de Jesus. Pai eterno, Pai santo e glorioso, nós te engrandecemos, Senhor. E te louvamos por cada uma destas almas, cada uma destas vidas que estão, Senhor Pai, ouvindo a transmissão deste culto e também cultuando conosco. Senhor, usa de bondade mais uma vez com cada um de nós. O Senhor conhece a nossa fome e sede da tua palavra. Por isso, usa o teu servo na instrumentalidade do teu Espírito Santo. Que ele possa, Senhor Pai, ser como uma flecha na mão do valente, alcançando, Senhor Pai, os objetivos que o Senhor determinou, porque o Senhor envia a sua palavra e ela não voltará vazia. Com certeza, ela voltará trazendo os seus frutos. E, Senhor, eu preciso que esta palavra fale ao meu coração nesta noite, porque é bom ouvir a tua palavra. É bom poder ouvir os teus conselhos. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Nós te louvamos e te engrandecemos por tudo isso. Amém. Pastor Douglas, é com o senhor. Vamos ouvir esta mensagem do céu para os nossos corações. Pai do Senhor, pastor Cláudio, toda a igreja, Deus abençoe os irmãos que estão conectados. Mais uma vez muito bom poder estar aqui com os irmãos e estarmos aqui reunidos da maneira que podemos, né? A mensagem de hoje, nós vamos mais uma vez no livro de Lucas, capítulo 19, versículos, a partir do versículo 41. Vamos ler juntos esta mensagem, vamos aqui, na medida do possível, ganhar o maior tempo que pudermos, né? Nesta quarta-feira. Então, Lucas capítulo 19, pega aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41. Vamos ler juntos a partir do versículo 41. A Bíblia que nós usamos é a Nova Versão Transformadora, mas o texto nas outras versões não estão muito diferentes no sentido. E é um texto relativamente conhecido da maioria de nós, e daqueles que não conhecem hoje ouvirão e aprenderão. Então,
Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Mais uma vez, essa última frase, essa última parte do versículo 44, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Esta é mais um trecho da vida de Jesus. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Jesus está caminhando a caminhada que ele iniciou em Lucas capítulo 9, versículo 51. A sua ida para Jerusalém. Há vários eventos que acontecem nesse caminho. Nós estamos estudando algum desses eventos. Já algumas quartas-feiras eu venho dizendo sobre alguns desses eventos. Na próxima eu pretendo também, junto com os irmãos, se Deus permitir, falar de outros eventos dessa caminhada para Jerusalém. Mas aqui Jesus ainda não entrou em Jerusalém, ele está num lugar conhecido por todos nós, chamado Monte das Oliveiras. Esse monte é o monte que está fora da cidade de Jerusalém. Na geografia atual, esse monte ainda existe. É um monte que provavelmente tenha um significado muito grande para todas as religiões cristãs. É um monte que ele é formado por 3 cumes. Alguns religiosos mais tradicionais vão dizer que ele tem 2 cumes, ou seja, 2 montanhas, né? 2 pontos mais altos. E desses pontos é possível ver Jerusalém, uma visão panorâmica de Jerusalém. É como se você subisse no monte alto e conseguisse avistar uma cidade. Quando a gente vai para aquela região ali de São José, ali quando você vai também para Minas Gerais, você começa a subir montanhas e você vê a cidade. Você vê a cidade às vezes no mesmo nível que você está, dependendo da altura, ou você vê a cidade lá embaixo. Quando a gente vai para a serra, a gente consegue avistar a cidade lá embaixo. Quando a gente vai para a serra de Santos, né, do litoral paulista, fazendo apenas uma referência de morros, de montanhas, de montes que circunvizinham cidades. Assim era com o Monte das Oliveiras, e ele tem um significado bíblico muito interessante na história de Jesus e na história de Jerusalém. Eu estou te falando isso para tentar te colocar no contexto. Jesus ainda não entrou na cidade, ele está nesse monte, né? Então ele sai de Jericó, passa por Betânia, vai chegar em Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, Monte das Oliveiras. O monte ficava fora da cidade. Quando ele chega nesse local, ele olha a cidade e aí ele começa a chorar. E aí ele dá essa sentença que nós estamos ouvindo aqui, nesses versículos que Lucas relata a partir do versículo 41. Jesus está chorando nessa passagem. Nós vamos encontrar mais dois relatos de Jesus chorando na Bíblia, no Novo Testamento, e esse é um deles. Agora, eu queria levar você a refletir nesse momento por que Jesus está chorando. Quem já conhece a história do Evangelho sabe que Jesus vai morrer em Jerusalém. Sabe que Jesus está indo para Jerusalém para ser crucificado, para entregar a sua vida em salvação. E esse sentimento pode, em algum momento, ser um sentimento, inclusive, que se confunda sobre que aspecto na nossa cabeça. Será que Jesus está com medo
Será que Jesus está preocupado com o que vai acontecer? O versículo 42 vai nos dizer como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz. Ele fala isso chorando. Imagina essa cena, Jesus chorando e falando alguma coisa. Ele não está chorando por rejeição, porque ele é mal compreendido, porque a mensagem que ele foi pregar e dizer e afirmar e cumprir tinha sido rejeitado pelos judeus, pelos israelitas. Jesus não está chorando porque ele foi rejeitado. Jesus também não está chorando porque sua missão como salvador daquele povo tinha fracassado, porque esse povo não tinha o aceitado, ou não estava o ouvindo, ou não estava reconhecendo ele como o Filho de Deus. Ele não está preocupado com isso. Porque Jerusalém não me aceita, eu sou um fracasso. Ele não está chorando também por causa disso. Então, por que Jesus está chorando? Qual as razões do choro de Jesus? A primeira razão do choro de Jesus é porque ele está chorando por causa do pecado de Jerusalém. Jerusalém peca ao rejeitar o Messias, peca ao rejeitar os profetas, peca ao rejeitar as próprias escrituras que dizia e ainda diz sobre o Messias, o Filho de Deus. Jesus está chorando não é por causa da cidade física, Jesus está chorando por causa dos homens. Esse choro de Jesus também não é um choro de desespero. A segunda razão porque Jesus chora porque é um choro de lamentação. Jesus chora porque ele está tendo compaixão desses homens que deveriam ter o aceitado, mas não o aceitou, e não o aceitando, está trazendo sobre eles mesmos futuras dores. A rejeição de Deus traz sobre os homens sentença sobre eles mesmos. E Jesus está lamentando por causa dessa decisão que eles estão fazendo. Jesus está chorando, um choro de lamento. Jesus está chorando nesse lamento pela superficialidade do coração desses homens. Esses homens têm um coração superficial. Esses homens possuem um coração duro. Jesus está ali prestes a fazer a sua entrada, que nós chamamos entrada triunfal em Jerusalém, aonde ele será ovacionado com hosanas ao filho de Davi, hosanas ao filho de Deus, por essa multidão, por esses homens que ele está chorando, que ele tem compaixão, mas esses mesmos homens que são superficiais, daqui a pouco vão gritar: crucifica-o, solta Barrabás. Essa mesma Jerusalém que Jesus está chorando, que daqui a pouco vai colocar as suas próprias vestes para que ele pise com o jumentinho, também será essa multidão que irá praguejá-lo. Jesus lamenta por corações superficiais. Jesus também chora. A terceira razão que Jesus chora é porque a sentença que está vindo sobre Jerusalém é uma sentença de muita dor, de muito sofrimento. Os próprios homens não conseguem dimensionar o tamanho dessa dor que virá sobre eles, porque o que será destruído é tudo aquilo que eles acreditam. O que será destruído é exatamente aquilo que eles colocam a sua fé, a sua cidade, a religião judaica, e o maior símbolo disso que é o templo. E Jesus, sabendo que os homens estão com a sua vida alicerçada sobre essas falsas ideias de representatividade de Deus, porque agora o próprio Filho de Deus está andando no meio deles, o Emmanuel, Deus conosco, está com eles, eles não entendem que essas coisas agora passam de símbolo para o verbo encarnado.
E eles, ao não reconhecerem esse verbo, a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus chora, porque essa decisão errada vai trazer uma consequência muito dolorosa. Então, como eu disse aqui, será destruído o que eles acreditam. Jesus chora. Jesus chora olhando para Jerusalém. Jesus chora lamentando Jerusalém. Jesus sofre pela incredulidade dos homens. Esse texto ele é muito interessante porque ele revela uma expectativa do próprio Jesus. E eu quero aqui tomar cuidado com essa palavra porque Deus não depende de nós. Deus nos usa. E o uso aqui é da palavra no bom sentido. Nós somos participantes do plano de Deus. Nós somos remidos, justificados e somos então agora ceifeiros. Somos trabalhadores, somos obreiros, somos discípulos, somos servos. Mas se Deus tem uma expectativa sobre nós, no sentido de esperar que nós façamos alguma coisa, senão ele ficará frustrado, ele não é Deus. Porque Deus não espera nesse nível de expectativa. Mas aqui o texto está dizendo que há um tipo de expectativa que está logo no primeiro versículo. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar. Versículo 42. Como eu gostaria. Ou seja, é uma expectativa de um desejo positivo. É uma expectativa de uma projeção de resposta nossa em relação ao Evangelho. É isso que ele está falando em relação a Jerusalém. Como eu gostaria que vocês tivessem entendido, que vocês tivessem compreendido. Então, Jesus chora. E também esse texto nos traz não só o choro, mas o choro e uma expectativa. E aqui eu quero deixar uma pergunta para nós refletirmos individualmente. A nossa vida, a nossa resposta ao Evangelho, tem feito Jesus chorar ou tem feito Jesus se alegrar? Nós somos pessoas aprovadas por Deus? Nós somos pessoas reprovadas por Deus? Ah, mas pastor, jamais. A gente não consegue fazer Jesus chorar, a gente não consegue alegrar o coração de Deus. Quem somos nós? A Bíblia diz que para nós não entristecermos o Espírito Santo, para nós não ofendermos o Espírito Santo de Deus que está em nós. A Bíblia diz que quando nós destruirmos o templo, o nosso corpo, a nossa vida, quando nós fazemos disso algo supérfluo, nós estamos defraudando aquilo que Deus nos deu. E Deus se ira com quem faz isso. Mas a Bíblia também diz que o pai, ao ver o filho voltar no caminho, parábola de Jesus, filho pródigo, ele sai alegre, ele sai feliz, ele sai radiante ao encontro do filho, e beija o filho, e abraça o filho, e resgata o filho. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, sim, há movimentos na terra em resposta ao Evangelho que cumpre-se o plano de Deus. E isso é razão, sim, de alegria, de satisfação, de prazer. Mas quando nós estamos na rota oposta a isso, nós estamos tendo um olhar reprovado de Deus. Nós estamos, novamente a Bíblia diz que quando nós rejeitamos o Evangelho, rejeitamos o plano de Deus, nós passamos inclusive a crucificar a Cristo novamente. Porque nós estamos dizendo que essa crucificação de nada adiantou. Temos feito Jesus alegre? Temos feito Jesus triste? Temos, se puder usar essa expressão, e não quero aqui ser herege, mas temos colocado um sorriso no rosto de Cristo? Temos ouvido de Deus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Ou temos feito como Jerusalém, que ao rejeitar a presença do Espírito Santo,
a obra de Deus na nossa vida. Temos feito Jesus chorar e o Espírito Santo se entristecer. Mas esse texto também fala não somente do choro de Jesus, mas ele vai falar sobre dias tenebrosos, dias difíceis, dias de choro, e não agora somente o choro de Jesus, porque Jesus não estará mais presente fisicamente quando a sentença que ele está dizendo aqui acontecer. E essa sentença já aconteceu. Vamos ler aqui de novo o versículo 43. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Essa profecia de Jesus contra Jerusalém, com esses detalhes, já aconteceu. Depois que Jesus disse isso, passado 40 anos desta palavra de Jesus, Tito rodeou Jerusalém, fez vários aterros sobre as plantações no momento de festas de Páscoa, onde ali tinha a reunião dos judeus, e mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, então aqui aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus, antes e depois de Cristo, Roma, então, Tito vai cercar Jerusalém, vai fazer vários aterros sobre as plantações. O Monte das Oliveiras terão as suas oliveiras cortadas, porque quando Jesus chora sobre esse monte, Jesus ali há várias oliveiras. Lembra que Jesus irá para esse jardim para orar. Lembra que Jesus está ali olhando esse choro de um monte fora da cidade, e a própria natureza daquele lugar, o que significava o Monte das Oliveiras, o tipo de vegetação que tinha ali. Agora, 40 anos depois, isso vai ser destruído, e as oliveiras têm um símbolo muito, muito forte, até hoje, para os próprios judeus. Na época, uma razão de subsistência. Tudo será devastado. Eles começarão a passar fome, porque agora eles estão no lockdown. A Jerusalém vai passar por um lockdown. Ninguém entra, ninguém sai da cidade. Eles vão ficar numa quarentena agora forçada contra os seus inimigos. Eles não vão conseguir sair. Eles não vão conseguir entrar. A comida dentro de Jerusalém começará a acabar. Eles começam a morrer de fome. A primeira derrota que eles têm é contra a fome. Eles não conseguem plantar, não conseguem colher, não conseguem comer. E segundo a história, esse cerco, esse aperto, esse travamento de Jerusalém vai de abril até setembro. Até o momento que eles vão sofrer um grande ataque de Roma, do general Tito. Jerusalém será dominada. E aí veja o que Jesus disse no versículo 44. Leia comigo, por favor. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu Deus a visitou. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando então Roma ataca Jerusalém, a primeira destruição será das pessoas. As pessoas serão assassinadas. Mulheres serão assassinadas. Crianças serão assassinadas. A história diz que milhares e milhares de judeus foram mortos no primeiro século, no ano 70. Os que sobraram foram levados para circos da época. Os que fugiram, os que entenderam essa mensagem, os que conseguiram escapar, que foram espalhados pelo mundo, e nós vamos ver, inclusive, cartas escritas aos santos de todas as nações. Mas os que ficaram, não ficaram em Jerusalém. Foram ser
homens e mulheres levados para arenas, para ser diversão do circo da época, e alguns serem mortos por bestas feras ou por gladiadores, para animar as festas de Roma a pão e circo. Mas observe que não é só as pessoas que serão destruídas. O símbolo, a cidade santa, também será destruída. O templo também será destruído. A religião também será destruída. Por quê? Porque Jesus disse que isso aconteceria. Porque Jesus informou que isso aconteceria, e agora você vem dessa destruição, volte 40 anos atrás, no Monte das Oliveiras, e agora você talvez consiga dimensionar por que Jesus está chorando. Porque Jesus não está vendo aquela Jerusalém construída, aquele templo pomposo, não. Ele já está vendo aquela cidade sobre ruínas. Ele já está vendo aquelas pessoas mortas. Ele já está vendo aquelas crianças com sentenças de morte. Então ele não está chorando por causa dele. Ele está chorando por causa das pessoas. Porque o coração incrédulo levará à destruição. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus está... Aquele seu choro é o choro de lamento, porque ele sabe do que vai acontecer. Na sua onisciência como Deus, como homem, como Deus, ele sabe do que está por vir. E ele registra essa profecia como um alerta. Seus filhos serão esmagados. E isso vai acontecer, porque vocês rejeitaram a visitação de Deus, o tempo oportuno de Deus, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Então, a segunda coisa que eu quero te dizer, a primeira coisa, como já disse, é que Jesus chora. Jesus tem expectativas. A segunda coisa que eu quero dizer é que Jesus julga. E Jesus também estabelece sentenças. E eu quero ler com você nesse mesmo, um capítulo para frente, o versículo 20, o capítulo 20 desse mesmo texto, desse mesmo evangelho. Lucas capítulo 20, versículo 13 e 16. Procure aí na sua Bíblia, por favor, no seu aplicativo. Lucas capítulo 20, versículo 13 e 16. Esta é a parábola dos lavradores maus. Jesus está contando essa parábola aos próprios judeus depois de ter entrado na cidade. Que farei, disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Essa parábola, Jesus vai dizer que ele é o filho do dono da vinha que vem e ele é assassinado. Essa é a explicação dessa parábola. E aí a Bíblia diz, aqui Jesus ensinando que, ok, mas o dono da vinha não vai deixar isso barato. Ele vai punir quem fizer isso. Observe que acontece isso com Jerusalém. Acontece isso com Jerusalém. Eles vão, infelizmente, por não ouvirem, inclusive o versículo aqui de número 16, o final, eles vão dizer que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Então Jesus fez uma outra alerta, que eles seriam destruídos por estar destruindo o próprio Filho de Deus e por estar praguejando e por o levar para fora da cidade e o matar e o crucificar e não reconhecer como Filho de Deus. Isso teria também uma punição. Porque se você olhar esse texto, essa parábola depois, a parábola dos lavradores maus, eu não vou poder agora explicar toda ela, mas você vai entender que Deus,
como o dono da vinha, faz várias tentativas com os trabalhadores, até que o filho é morto. Por que Jerusalém é destruída? Porque ela rejeitou o Filho de Deus. Porque ela rejeitou o Messias. Porque as Escrituras diziam que ele seria rejeitado. Talvez, nesse processo que nós estamos passando de pandemia, de quarentena, o Espírito Santo está gritando aos nossos ouvidos, está, talvez, fora das nossas casas e não dentro, chorando como Jesus chorava fora de Jerusalém. E mesmo passando todas essas coisas, será que nós estamos reconhecendo que dependemos de Deus? Será que estamos verdadeiramente lembrando que temos um Deus que nos sustenta e que dependemos dele? Será que realmente estamos lembrando que somos de Deus, que pertencemos a Deus, que somos lavados pelo sangue de Jesus? Será que estamos realmente nos entregando em oração? Será que estamos realmente lendo a palavra? Será que realmente estamos nos preocupando uns com os outros? Será que realmente estamos tentando nos conectar como podemos? Será que estamos verdadeiramente tentando manter, da forma que conseguimos, a comunhão, reconhecendo um no outro como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo? Será que realmente estamos preocupados como está a casa do outro? Ou estamos loucos para que tudo isso acabe? Porque, não, imagina que isso jamais nos aconteça. Não, imagina, isso não vai nos acontecer. Não, a igreja ficar fechada, imagina. Não, eu ficar desempregado, nossa, imagina, mas não tem como isso. Ah, eu pegar o Covid? Não, jamais. Eu sou filho de Deus. E nós negamos o evangelho. Não damos, muitas vezes, de forma consciente. É porque o não reconhecimento do que é Cristo, do que é o Filho de Deus, do Messias enviado, da obra do Espírito Santo constante na nossa vida, automaticamente nós não percebemos a voz do Espírito. Por isso que as profecias, Jesus disse isso no Apocalipse, será repetido. Quem tem ouvidos, ouça. É fugir de corações superficiais, é fugir de ouvidos que estão tapados para o Espírito Santo. E como é que isso acontece? Nós não podemos ser levados ao choro por causa da desgraça. Nós não podemos ser levados a buscar a Deus por causa da necessidade. Nós não podemos chorar só quando a doença chegar na nossa casa. Nós precisamos orar e, nesta oração, derramar nosso coração em prantos, reconhecendo que nós dependemos de Deus e que somos pecadores e que não podemos, em hipótese nenhuma, sermos rejeitados por Deus. Ser rejeitado pela família, ser rejeitado pelo trabalho, ser rejeitado, enfim, por todos. Não deve ser essa a razão do nosso choro. A razão do nosso choro é se nós fomos rejeitados por Deus. Chorar para que Deus não nos rejeite. Chorar para que sejamos parecidos com Cristo. Chorar com os que choram. E não chorar porque o advento mal veio, porque sofremos a invasão do inimigo, porque a doença chegou na nossa casa. Sim, isso trará dor, isso trará sofrimento. Eventualmente, se qualquer situação que aconteça, que seja de negatividade, isso trará sofrimento. Mas se você chora por isso, e quando você ajoelha para orar, não cai uma lágrima do seu olho, o teu coração é um coração superficial. O teu coração está no templo. O teu coração está na religião. O teu coração está na cidade. O teu coração está nas pessoas. O nosso coração tem que estar em Jesus. Porque Jesus, ele julga e ele traz sentença. Mas ele não julga só e traz sentenças para sentenças negativas. Não. Ele julga e traz sentenças positivas. Mas isso irá depender do nosso comportamento em relação ao que cremos, em relação a Ele, em relação ao Evangelho, a presença do Espírito, se acreditamos na promessa as promessas do Deus que nos guarda.
Mas observe que, além de Jesus chorar e ter expectativas, julgar e trazer sentenças, Jesus também visita. Jesus também dá oportunidade. Jesus também dá um tempo. O último trecho do versículo 44. Pois você não reconheceu que Deus a visitou. Talvez o que nós temos que fazer aqui nessa noite é pensar o seguinte: eu estou reconhecendo que Deus está me visitando e que esse processo que a humanidade está passando seja um avivamento genuíno para a igreja, e que nós estamos passando por momentos de templos fechados, mas igrejas abertas. O pastor Ed Renekiewicz, em uma das suas pregações, diz isso: nós estamos passando por fases de templos fechados e igrejas abertas. Igrejas abertas aonde? Na minha casa, no meu coração, no meu quarto, no meu momento de devocional, nas minhas relações familiares, nas relações com aqueles que estão mais próximos. Mas essa igreja realmente está aberta? E por que essa resposta tem que ser dada individualmente? Porque você pode passar dias na sua casa sem orar. Você pode passar dias na sua casa sem ler a Bíblia. Você pode passar dias na sua casa desanimado. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque aconteceu comigo. Porque aconteceu comigo. Não ter vontade de orar. Não ter vontade de ler a Bíblia. Nós precisamos entender que essas coisas na nossa carne não acontecem por vontade. Se nós não subjugarmos a nossa carne pelo Espírito, não subjugarmos a nossa alma pelo Espírito, daqui a pouco você estará pior do que antes da pandemia. Por quê? Porque a situação de circunstâncias não traz informações positivas, traz informações negativas. Muitas pessoas já perderam o emprego, e se amanhã abrir o comércio, ele não vai ter emprego novamente tão rapidamente. Muitas pessoas perderam familiares, perderam outras pessoas, e quando abrir o comércio, essas pessoas não vão ressuscitar e entrar de novo nas suas casas. Então as circunstâncias não são positivas, exteriores. Mas Deus está nos convidando para este avivamento genuíno. Um avivamento que produz arrependimento, um avivamento que nos projeta de novo em profunda comunhão com a sua palavra, um avivamento que nos lança no chão em oração e produz lágrimas dos nossos olhos, produz lágrimas nos seus olhos, produz lágrimas nos meus olhos que muitas vezes já estavam secos. Um avivamento que vai trocar um coração de pedra por um coração de carne. Um avivamento que alegrará o coração de Jesus, porque talvez enquanto para nós estava tudo bem, para Deus estava tudo mal. Talvez para nós estava tudo certo e para Deus estava tudo errado. Talvez para nós estava tudo no seu devido lugar. Porque, querido, se você acha que é o coronavírus que está causando isso, o coronavírus virou Deus. Se você acha que é o coronavírus que tem poder sobre nós, o coronavírus virou Deus. Não é o coronavírus, não é a pandemia, não é o lockdown, não. Deus permanece no trono, Deus permanece sendo Deus, Deus permanece cuidando do seu, Deus permanece soberano. E Ele está nos levando num caminho, no deserto, para nos arrependermos, para não pensarmos que está tudo bem, que temos um templo e jamais será destruído, que os nossos filhos jamais serão esmagados. Sim, temos uma promessa de Deus conosco todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos o Emanuel, nós temos Deus conosco, nós temos o Consolador, mas nós precisamos nos submeter a isso. Porque a sentença, Jesus julga, e Jesus traz sentença. Então, o que nós temos? Nós temos hoje. Nós temos esse momento. Nós temos o tempo da graça. A porta da arca ainda não se fechou.
Estamos vivendo um momento que o Espírito ainda está falando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Não veio sobre nós ainda uma dominação. Não veio sobre nós a destruição dos nossos lares. E Deus queira que isso não aconteça. Mas se acontecer, aonde é que nós estamos firmados? É no templo? É nas pessoas? É na nossa religião? É na nossa casa? É nos nossos filhos? É nos nossos pais? No nosso dinheiro? Aonde está a nossa fé? No tempo da visitação de Deus. Veja, passaram-se 40 anos depois das palavras de Jesus e veio a destruição total. Talvez você esteja vivendo coisas que eu estou dizendo aqui na sua vida hoje. Um desânimo hoje, uma falta de fé hoje, um esfriamento hoje. Mas que o vento do Espírito Santo sopre sobre a sua vida e que aqueça as brasas vivas e que o altar esteja consertado. Isso depende de você. Porque assim como Jesus chorou no Monte das Oliveiras, o povo que estava ali de Jerusalém não estava chorando. Pelo contrário, quando ele entrou e ele sofreu, e ele morreu, e ele suou sangue, as pessoas não estavam chorando. As pessoas queriam matá-lo, estavam com ódio. Então, mesmo em meio a tudo isso, você pode não chorar, e isso é um problema. Porque é um coração que não está sensível ao que está acontecendo e não está sensível ao Espírito. Também você pode não perceber o que está acontecendo. Jesus disse, olha, como eu gostaria que vocês percebessem. Como eu gostaria que vocês compreendessem. Você pode não estar percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. Que nós estamos sendo afunilados espiritualmente. E estamos sendo, desta forma, levados ao avivamento. Sabe, irmãos, lá no começo desse ano, houve um movimento chamado Descende. E há várias críticas e há vários elogios. Eu não estou aqui para fazer qualquer sentença sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte, lá, o que se dizia era o seguinte, está vindo o avivamento. O avivamento chegou. Leia sua Bíblia na sua casa, ore. Baixe aí o aplicativo e leia 1 hora de Bíblia por dia. Tem lá uma meta que aqueles jovens fizeram de leitura bíblica, de oração. E o avivamento chegou. E depois de um mês, estourou o Covid no mundo inteiro. O avivamento chegou. Mas não chegou igual a gente queria. Pessoas estão indo na rua orar. Estão indo na rua ajoelhar. Estão indo na rua clamar. O conselho bíblico é entra no teu quarto. O conselho bíblico é fala com teu pai em oculto, ele te recompensará. Eu não estou dizendo que nós não devemos levantar clamor, mas o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo o que Jerusalém estava fazendo? O Filho de Deus passando embaixo do nariz deles e eles adorando a Deus no templo. Eles indo lá prestar sacrifício no templo. E o Filho de Deus ali na praça pregando. A gente pode não perceber. A gente pode não compreender. Assim como Jerusalém rejeitou a Cristo como Messias, a Jesus, o Cristo, como Messias, como enviado de Deus, como ungido do Pai. Eles estavam cavando sua própria cova, não deram ouvidos. Sabe, Jesus cumpriu o plano. Jesus foi até o fim. Morreu, morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia. Não tinha nenhum pecado sobre ele. Mas e Jerusalém? Cavou sua própria cova. E os moradores de Jerusalém? Cavaram sua própria cova. Achando que matando Jesus estariam conservando a religião e tudo mais, cavaram sua própria cova. Eu não estou pedindo que você me ouça essa noite, eu não estou pedindo que você me dê ouvidos nessa noite, como Douglas, a pessoa física, não. Eu só estou pedindo que você preste atenção nos sinais. E que ao rejeitar algumas coisas, talvez você possa pensar que está numa posição de senhor da razão, de que, não, isso tudo é bobagem. Você pode estar rejeitando. Você pode, sem querer e sem perceber, estar cravando a sua própria cova. Não porque não dá ouvido a um pastor,
a um apóstolo. Não, porque não está dando ouvido a Cristo, a palavra, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos instrui, e ele também chora por nós. Ele chora ao nosso favor, intercedendo ao Pai com gemidos inexprimíveis. E esse choro é daqueles que estão buscando, que estão batendo na porta, e que o Espírito nos ajuda nesta intercessão, ao nosso advogado que é Cristo, que está à direita de Deus, com esses gemidos inexprimíveis. Mas isso é daquele que já tomou a consciência do que é o Evangelho, daquele que já nasceu de novo, daquele que já está vendo o Evangelho, daquele que já entrou no reino. O tempo da graça ainda está contando. O tempo de Deus é hoje, é agora. 2 caminhos é colocado sobre nós aqui, nessa noite. Um caminho de vida e um caminho de morte. Escolha hoje o caminho que você quer andar. O caminho da vida ou o caminho da morte. Cristo é vida. Se você que está ouvindo essa mensagem, por qualquer aplicativo que você esteja ouvindo, ou por retransmissão de página, você não aceitou a Cristo, a hora é agora. O dia é hoje. Aonde você está, diga: eu aceito a Cristo. Eu quero Cristo na minha vida. Eu aceito, eu quero ser morada do Espírito Santo. Eu quero reconhecer a esse Cristo que morreu por mim como Senhor e Salvador da minha vida. Para você que já é um cristão e talvez esteja em dúvida em relação a tudo isso que está acontecendo, eu quero te dizer uma coisa. Nós não sabemos, nós não temos informação de quanto tempo isso vai durar. Deus sabe. Jesus sabe. O Espírito Santo sabe. Não é isso que você precisa saber. Você precisa saber é se você morrer agora. E não é de Covid. Nós temos uma sensação de que nós estamos dentro de casa, não estamos infectados, está tudo bem, não vai acontecer nada conosco. Semana passada, a pregação foi sobre 2 discípulos no caminho de Emaús, pensando que estavam no caminho, entendendo as coisas, não entendiam nada. Na anterior, foi Jesus falando sobre os homens que a torre caiu sobre eles. Foi falando sobre os galileus que foram assassinados por Pilatos. Pode acontecer qualquer coisa conosco. Aliás, já poderia acontecer antes. Nós poderíamos ter pegado qualquer vírus antes desse e ter morrido. Nós poderíamos ter perdido o emprego antes. Nós poderíamos ter perdido familiares antes. Isso não importa. O que importa é aonde nós estaremos se isso acontecer conosco hoje. Estaremos com Cristo para sempre? A nossa vida é um pequeno tempo nessa terra em relação a uma gigante eternidade que nos espera. Não rejeite o tempo da visitação de Deus. Perceba os sinais. Compreenda a mensagem do Evangelho. Olhe para aquilo ao seu redor que pareça ser as suas fontes de confiança. E declare sobre essas coisas: não é nisso que eu acredito. Não é nisso que eu dependo. Eu dependo de Deus. A minha fonte de vida está em Cristo. E o meu professor, o meu ajudador, o meu consolador é o Espírito Santo. Amém? Feche teus olhos, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Pai, nessa hora que nós ouvimos da tua palavra, Senhor, eu peço a ti, meu Deus, que o teu Espírito Santo plante essa semente em cada coração, a começar de mim, Senhor, a começar de mim. Que nós possamos estar atentos e sensíveis, ó Pai, à voz do teu Espírito Santo. Não queremos ser como os homens de Jerusalém, que rejeitaram a visitação de Deus, mas que nessa noite, Senhor, cada um de nós, sejamos visitados pelo teu Espírito Santo. Nós somos moradas do teu Espírito Santo, mas nós queremos, ó Pai, sermos iluminados por ele, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, que os nossos ouvidos sejam destampados, que a nossa mente, se tiver encoberta, que seja aberta nessa noite.
que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos enxergar a revelação de Deus, Cristo Jesus, na nossa vida, vivendo em nós, vivendo entre nós e vivendo através de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, muito obrigado por essa oportunidade de trazer a mensagem essa noite. E volto aqui com os irmãos, com o pastor Cláudio. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. A sua maravilhosa, boa e santa palavra. Amém. Eu quero agradecer os irmãos que atenderam o nosso convite nesta noite e vieram cultuar a Deus conosco. Eu tive a felicidade de convidar várias pessoas para estar conosco neste culto e vi que eles atenderam o meu convite e vieram cultuar a Deus conosco. Deus abençoe a todos. É um prazer ter vocês todos aqui juntinho de Jesus. A mensagem que nós ouvimos nesta noite é uma mensagem poderosa. Eu estou aqui mastigando e eu gosto de mastigar bem devagarzinho e engolir bem devagarzinho para que a digestão seja boa, né? A palavra de Deus, ela faz um efeito glorioso. A Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma. Louvado seja Deus. E eu estava pensando aqui, pastor Douglas, na sensibilidade espiritual, né? Nós sermos sensíveis às coisas de Deus. Como perceber o momento da visitação de Deus? Como que uma pessoa pode perceber este momento em que Deus está lhe visitando? A Bíblia nos mostra várias pessoas sendo visitadas por Deus através de anjos, através do Espírito Santo, através de visões. Deus se fazendo presente ali naquele momento especial, em socorro destas almas, destas vidas. E eu estava meditando aqui como nós podemos estar sensíveis aos acontecimentos que estão ocorrendo na nossa vida. Saber quando um acontecimento é um acontecimento natural ou é um acontecimento aonde Deus está se manifestando, como Deus está fazendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus nos visita, foi perguntado nesta pregação para nós. Quando Deus te visita? Quando Deus me visita? Qual é a resposta que nós temos para nós mesmos? Qual a experiência que nós temos para dizer a outros que Deus verdadeiramente nos visita? Ouvimos Jesus chorando ao visitar Jerusalém. Que o Espírito Santo possa estar também conferindo o meu coração e o teu coração nesta noite, como acabamos de ouvir, né? E a respeito dos sinais também, que ouvimos nesta pregação algumas coisas sobre os sinais. E o meu coração foi lá no Antigo Testamento, onde Deus diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Somente através do conhecimento do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, é que nós vamos ter um coração que vai identificar o momento da visitação de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Que Deus abençoe o pastor Douglas por esta boa e rica palavra. Nós vamos orar a Deus. Antes de mais nada, nós queremos convidar você para estar conosco no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Nós vamos estar aqui glorificando o Senhor. E quero também fazer um apelo ao seu coração. Se você ainda não contribuiu com a nossa campanha, O Amor Nos Faz Um, entre em contato conosco através dos canais que estão aí à sua disposição, através
no Facebook, a página da Igreja ICL. Lá você vai encontrar os endereços, os canais que você pode contribuir. Você também pode entrar em contato pelos telefones que estão lá, conversar com as pessoas e nos ajudar em nome do Senhor. Porque pessoas estão sendo alcançadas. Graças a Deus, nesta semana nós conseguimos chegar nas 74 cestas distribuídas. E se você pensar que em cada uma dessas 74 cestas existe pelo menos 4 pessoas nestas famílias, você vai fazer aí uma breve conta e você vai chegar aí num número muito grande de pessoas. Isto está acontecendo porque braços generosos, corações abençoados estão nos atendendo, ou melhor, atendendo o chamado de Deus, porque socorrer os necessitados é um mandamento que não pode ser negligenciado. Nos ajude em o nome de Jesus. Pastor Douglas quer fazer alguma consideração e depois nós oraremos juntos para que Deus continue abençoando o final da nossa noite. A irmã Luzinete está dizendo aqui na nossa transmissão dessa noite que o Luan, que está assistindo a live, é o filho da irmã Luzinete, nós conhecemos o Luan. Ele aceitou Jesus nessa noite e está fazendo essa escolha por Cristo. Glória a Deus. Dizendo aqui na live desse momento de conversão do filho dela. Então, eu acredito que seja um momento aí também para o senhor fazer essa oração por ele e agradecer e pedir que o Senhor ajude-o e nós também que estamos aqui juntos nessa caminhada, mesmo que distante, o Evangelho não está em cadeias, o Evangelho não está preso. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Como nós dizíamos na oração, a palavra de Deus não voltará vazia, sem trazer os seus frutos. Esse é um dos frutos que nós estamos sendo notificados. Outros nós veremos lá na glória, com certeza. Porque Deus está operando muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos, muito mais do que estamos vendo. E essa é a nossa alegria. Parabéns, Luan. Você, meu querido amigo, fez a melhor escolha. Você está provocando uma festa no céu. Diz a palavra de Deus que quando uma pessoa aqui na terra reconhece os seus pecados e eleva Jesus como seu santo, como seu Senhor e seu Salvador, os anjos cantam lá no céu. Aleluia. Está havendo um grande louvor lá no céu por causa da sua boa decisão. E nós sabemos que após a passagem desta epidemia, você vai estar conosco lá no culto na Igreja Cristã Livre, glorificando ao Senhor. Ou se, porventura, Deus te levar para outra igreja, nós também ficaremos felizes de saber que você está cultuando o Senhor. O importante é que o nome de Jesus seja glorificado. Oremos todos nós para que Deus continue abençoando este trabalho. Senhor, Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque a tua palavra foi anunciada. O teu nome foi glorificado. E, Senhor, o Luan achou por bem tomar a boa decisão. Ele tem te aceitado como Senhor e Salvador da alma dele. E isto traz para nós, aqui na Baixa Terra, muita alegria. E para o céu, traz uma redundância de glória, de louvor, para que o Senhor, aleluia, seja honrado, glorificado, por causa do seu sacrifício pela nossa vida e pela vida do Luan. Pai eterno, a minha oração é que o Luan fique aos teus pés, te glorificando, fique firme, dando frutos dignos de arrependimento até o dia da sua vinda, ou até o dia que o Senhor o chamar para a sua glória. Pai eterno, que nós entregamos os nossos amigos que de bom grado aceitaram o nosso convite e entraram, Senhor Pai, nesta transmissão do culto desta noite.
A todos eles nós os abençoamos, Pai. A todos eles nós rogamos as tuas santas e benditas misericórdias. Assim, Senhor, entregamos este culto aos teus cuidados, com perdão dos pecados, oramos em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e nós vamos abençoar o seu lar e a sua vida agora. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de seu Filho Jesus Cristo, a doce e gloriosa comunhão do Espírito Santo, seja em teu coração, hoje e sempre. Amém. Aquele abraço, um abração forte no seu coração e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você, Luan. Você tem que ser o primeiro a entrar na live domingo de manhã. Luan, Deus te abençoe e conte conosco nessa caminhada. Você fez a melhor escolha dessa noite. Eu não sei qual é o destino da sua vida, mas se você morrer essa noite, você vai entrar em um local que os teus olhos jamais viu, que o teu coração jamais pôde sentir, que teu ouvido jamais pôde escutar, numa luz que você nunca viu, no lugar onde a presença de Deus está em absoluto. Aleluia. E se você viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, tudo isso que eu acabei de dizer vai habitar dentro de você através da presença do Espírito Santo. Você não está nessa noite fazendo a melhor decisão. Você não está fazendo aqui uma decisão. Você está fazendo a única decisão. Quando nós todos fizemos isso, um dia, nós estamos fazendo o caminho de volta para Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. A razão de nós estarmos aqui pregando o Evangelho é por causa de pessoas como você. Pessoas como eu, como você, que precisam de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua esposa, sua família, sua mãe querida, né? Sua irmã, que eu imagino que está radiante também. Mas o coração que está alegre nessa noite é o coração de Jesus. O coração de Jesus é o coração mais alegre nessa noite. Porque a Bíblia diz que há festa no céu, que Jesus Cristo veio para salvar o que se havia perdido. Todos nós, um dia, estávamos perdidos, mas fomos achados por Deus. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Pastor Douglas, eu queria agradecer a presença do pastor Torquato, lá de Recife, Pernambuco. Ele chegou no finalzinho do culto, mas está dizendo aqui, cheguei na hora do amém, mas cheguei. Bem-vindo, pastor Torquato. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aquele abraço. E um dia nós também vamos, Deus permitindo e querendo Deus, nós vamos estar aí no Recife para cultuar o Senhor na Igreja Batista Canaã, em o nome de Jesus. Porque para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para o que crê. Amém. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
levanta.